Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira, dia 18 de setembro. Hoje, a família franciscana celebra São José de Cupertino. Ele nasceu num estábulo, porque a família dele não tinha dinheiro para pagar o aluguel. E ele viveu de 1603 a 1663 e pertencia à Ordem dos Frades Menores Conventuais. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 7, versículos de 31 a 35. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A quem eu hei comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? Já sei, eles se parecem com crianças sentadas na praça e que dizem: Tocamos flautas festivas e não dançastes. Tocamos hinos fúnebres e não chorastes. Pois eu vos digo, veio João Batista, que não comia e nem bebia vinho, e vós dissestes que ele estava possuído por um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe vinho, e vós dizeis que ele é um comelão e um beberrão, amigos de cobradores de impostos e também de publicanos. Por isso eu vos afirmo, aqueles que são filhos da sabedoria, esses compreendem e acolhem o Filho do Homem. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente estamos diante da palavra de Deus. E a palavra sempre como uma bússola para nortear a nossa vida. Sempre como um alimento, porque a caminhada é longa. E sempre como também um alimento, porque o Senhor quer que caminhemos para Ele. De Lucas 6, versículo 12, até o capítulo 8, versículo 56, o evangelista Lucas está ensinando o coração dos discípulos da primeira hora. Então, para compreender bem o evangelho de hoje, faz-se necessário também que contemplemos o conteúdo da primeira leitura de hoje da carta aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo está dizendo: anseiem os dons mais elevados, busquem os dons mais altos, mais elevados. E após ele descrever muitas coisas, ele começa: ainda que eu falasse todas as línguas, mas não tivesse o amor, eu não valeria nada. Ainda que eu entregasse o meu corpo às chamas ou às feras, mas se eu não tivesse amor, também não valeria nada. Ainda que eu soubesse falar todas as línguas, mas não tivesse amor, não valeria nada. Ainda que eu tivesse o dom de curar todas as doenças, mas não tivesse amor, não valeria nada. E eu vos afirmo, temos a fé, a esperança e o amor. As profecias passarão, a fé também passa. O único que permanece é o amor. Mas não esse amor abusador, utilitarista, pagão, que nós estamos pregando por meio de nossas novelas e também dos nossos filmes de TV. Não essa compreensão de amor que temos hoje, que é um amor utilitarista, abusador. A literatura clássica sobre o amor é muito interessante, que ela vai fazer uma distinção entre o amor eros, aquele amor erótico, onde duas pessoas se desejam sexualmente uma outra. Também temos o amor filia, aquele amor de um pai pelo seu filho, da mãe para sua filha, dos irmãos entre si. E também temos o amor ágape, aquele amor que é o amor de Deus por os seus, o amor também dos santos, da igreja, amor que ultrapassa a cultura, barreiras culturais, barreiras ideológicas, barreiras religiosas, porque passa a entender a grande família humana, a grande família onde Deus é o único Pai. E isso faz com que nós, então, entremos e mergulhemos numa cultura de paz, numa cultura de respeito, mas não de permissividade. Após, então, essa meditação, podemos, então, responder à pergunta de Jesus, porque ele está fazendo uma pergunta: a quem eu vou comparar esta geração? Às vezes a gente pensa que as gerações passadas, os homens eram mais crentes, eram mais religiosos, eram mais honestos, eram mais fiéis. Não, cada época tem seus vícios e seus valores.
Cada época tem suas dificuldades, suas virtudes também, de tal modo que cada geração é uma. E é no caminho que nós vamos percebendo, então, a pessoa de Jesus que caminha do nosso lado. E Jesus está educando o coração dos discípulos. Por isso, então, ele pergunta a quem eu devo comparar esta geração. E ele vai utilizar uma figura de linguagem de dois momentos. Dois momentos. As flautas festivas que levam ao baile, mas também as lamúrias, os lamentos, as lamentações que levam às lágrimas. João representa esse ambiente aí das lamentações. Ele veio com toda a rigidez, não comia, não bebia, não se misturava, vivia no deserto e as pessoas diziam, ele está possuído por um demônio, ele é esquisito, ele é estranho. Agora diz Jesus, vem o Filho do Homem que come e bebe vinho. E vós dizeis que ele é comelão, beberrão e que vive com cobradores de impostos e também com impuros. Afinal de contas, o que é que vocês querem? Porque a nossa fé é assim. Eu e você temos um ouvido seletivo, um coração seletivo, e aquilo que nos agrada, a isso nós acolhemos, aquilo que não nos agrada, a isso nós rejeitamos. É isso que Jesus está falando. E isso acontece no caminho. Por isso Jesus, então, são como crianças mimadas. São como crianças que não se deixam envolver. Tudo que você tenta fazer por elas não querem. Está sempre ruim, elas estão sempre descontentes, são sempre exigentes, sempre querem mais, mais e mais e nunca estão satisfeitas com nada. Quer dizer, esta geração de homens é assim. Nunca estão satisfeitos com nada. Nunca. Sempre querem novidade, sempre querem coisas. Não querem João, não querem o Filho do Homem também. E Jesus vai dizer, mas aqueles que têm o espírito da sabedoria do alto, este acolhe o Filho do Homem. Porque a Deus só podemos ver e crer com olhos do Espírito. A Jesus como Deus também só podemos ver e compreender por os olhos do Espírito. Ao mistério da igreja, só podemos compreender a igreja também com um olhar de espírito. Na presença real de Jesus no Santíssimo Corpo e Santíssimo Sangue, também só podemos compreender pelo Espírito Santo, com o olhar do Espírito. Por isso Jesus está dizendo, vocês não têm o olhar do Espírito. E quando vocês não têm o olhar do Espírito, é aquilo que ele vai dizer para, como foi dito no Evangelho de domingo, no caminho, quem dizem que eu sou? E vocês, quem dizem que eu sou? E depois que Pedro não concordou com a imagem do Cristo que Jesus falou lá, queria sofrer, ser entregue, morrer, Pedro não concordou com essa imagem. Ele não tinha uma imagem muito clara e sensata do Cristo. Ele construiu um Cristo que ele queria, daquele modo. Mas o Cristo não é construção pessoal. É o Cristo de Deus, é o Cristo do Evangelho. E Jesus vai dizer, aparta-te de mim, Satanás, porque você não pensa como Deus, mas pensa como os homens. Aqui está então uma grande mensagem de hoje. Vocês não querem João, não querem o Filho do Homem. Se ouvem flauta para dançar, não dançam. Se ouvem lamúrias e cânticos fúnebres, também não choram. Quer dizer, vocês não sabem o que querem. Assim é esta geração. Mas assim sempre foram as gerações. Sempre tivemos essas dificuldades. E é no caminho e caminhando que Jesus fará constantemente uma pergunta para mim e para você. E para você, quem sou eu? Que esta palavra de hoje ajude você e ajude a mim também a irmos prosseguindo o nosso caminho, sempre confiantes que nós estamos caminhando nos caminhos de Jesus e que Ele cure a nossa surdez, a nossa cegueira e a nossa paralisia espiritual que nos impede de caminhar com força para Ele. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. São José de Cupertino, rogai por nós, paz e bem.